Muito bem. O título da mensagem... Aliás, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias e deixassem suas Bíblias abertas no Evangelho de Mateus, capítulo número 1, versículos 18 ao 25. Mateus, capítulo 1, 18 ao 25. E mantenham as suas Bíblias abertas, por favor, porque vai chegar a hora em que nós vamos ler. Muito bem. E o título da mensagem de hoje é Jesus nasceu. E agora? Jesus nasceu. E agora? Qual é o próximo passo? Não, nós estamos pretendendo em 2017 ter um plano para o ministério da igreja, um plano que estabeleça algumas metas, né? Porque Jesus nasceu e agora nós devemos dar testemunho da presença do Senhor na nossa vida, né? De maneira que tudo que a gente faça, faça o melhor e faça para a glória do Senhor. Então, nós estamos vivendo ainda o espírito de Natal. E como eu falei, eu gostaria que nós mantivéssemos na nossa mente o propósito de continuarmos vivendo esse espírito de Natal, né? Porque é importante que a gente não deixe passar esse tempo tão bom que nós estamos vivendo, que nós possamos viver esse espírito de Natal, já que Jesus nasceu nos nossos corações. Então, o que fazer agora? E eu pergunto a vocês, quais são os seus sonhos para o ano de 2017? Quais são os seus sonhos? O que vocês pretendem fazer durante o ano de 2017, conservando esse espírito de Natal dentro dos seus corações e em redor de nós, no meio das nossas famílias e no meio da igreja? Às vezes nós fazemos planos por nós mesmos, às vezes nós temos sonhos por nós mesmos, mas o que se passa é que algumas vezes os nossos sonhos, eles mudam. Algumas vezes, diante da nossa experiência com o Senhor, e só com Ele os nossos sonhos mudam para melhor. Por que razão? Porque os sonhos de Deus sempre foram e sempre serão melhores para nós do que os nossos próprios sonhos. A gente idealiza um monte de sonhos, mas o que a palavra de Deus diz é que a nós cabe fazer os nossos planos e ter os nossos sonhos, mas que ao Senhor é que cabe permitir que os sonhos se realizem. Então isso é muito importante para nós mantermos no nosso coração esse pensamento de manter os nossos sonhos, mas sempre submetê-los ao Senhor. E no Evangelho de hoje, nós temos grandes lições para aprender da parte de José, né? E isso é importante que a gente possa fazer refletindo nas Escrituras. Por isso eu vou ler agora, e se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, eu vou ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 25, e que a palavra de Deus assim diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos ilumina para entender a palavra. Assim diz: quanto a Jesus Cristo, a sua origem foi assim. Maria, sua mãe, tinha o casamento tratado com José, mas antes de se casarem, achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, homem justo, não a queria acusar publicamente ou deixar que ela fosse criticada. Por isso pensou deixá-la sem dizer nada. Isso foi o plano dele. Andava ele a pensar nisto quando lhe apareceu num sonho um anjo de Deus que lhe disse: José, descendente de Davi, não tenhas medo de casar com Maria. Não tenhas medo de casar com Maria, pois o que nela se gerou foi pelo poder do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho
e tu vais pôr-lhe o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que se há de chamar Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Então, quando José acordou do sonho, fez como o anjo lhe tinha mandado. Recebeu Maria por esposa e, sem ter relações conjugais com ela, Maria deu à luz o menino a quem José pôs o nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor para nós nesse dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos refletir sobre a vida, sobre o profundo sentido da nossa vida, mas dentro de uma concepção totalmente diferente da nossa cultura e da concepção do mundo. Refletir profundamente sobre a nossa vida requer que a gente observe aquilo que diz a palavra do Senhor. Então, nós devemos tomar decisões, e agora no início do ano, certamente a gente tem o hábito de tomar decisões, de fazer decisões novas. Uns já fizeram, outros vão fazê-la, mas o mais importante de tudo é submeter as nossas decisões à vontade do Senhor, submeter ao Senhor. Eu estava falando com uma pessoa pelo telefone, uma pessoa lá no Brasil, e eu estava ministrando para ele, e ele estava desencorajado, pensando nos problemas. E se a gente for viver, eu falei para ele, se a gente for viver focalizando os nossos problemas, a gente na verdade não vai viver. A gente vai passar a vida e não vai usufruir da vida da maneira que o Senhor quer. Então, vamos deixar para trás os problemas, porque os problemas que já passaram, eles não vão mudar o nosso futuro, e vamos olhar para frente, submetendo cada uma das nossas decisões ao Senhor e observar o que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos de aprender que quando nós submetemos os nossos sonhos ao Senhor, o que é lindo é que a palavra de Deus diz que Ele satisfaz o desejo dos nossos corações. Isso aconteceu com José. E acontece conosco toda vez que a gente espera no Senhor, mas submete os nossos desejos a Ele. Ele satisfaz o desejo dos nossos corações, e vocês podem anotar, se quiserem, para depois ler com calma. O Salmo 37, versículo 4, fala disso. E também existe profecia a respeito desse assunto. Mas eu quero ler para vocês a palavra que existe em Provérbios, para a gente deixar muito claro que tudo que se fala, e que tudo que se pensa, e que tudo que se reflete aqui, né, é baseado não nas opiniões humanas. Se a gente fosse basear nas opiniões humanas, o que acontece? Um acha uma coisa, o outro gosta de outra coisa, o outro pensa em outra coisa, então cada um atira para um lado. E a vida tem que ser focada naquilo que é o melhor, porque o Senhor é que tem o melhor para nós, e não nas opiniões das pessoas em geral. Eu não estou dizendo que a gente não ouça os nossos pais, as nossas mães, inclusive está escrito na palavra de Deus que a gente deve instruir as nossas crianças na palavra do Senhor, né? Mas as coisas que são boas dos outros a gente aproveita, as coisas que não são boas a gente não segue, porque senão a gente vai dar, como se diz, vai dar com os burros na água, né? Então o que diz Provérbios aqui, para deixar claro o que eu falei? Assim fala a palavra: nós podemos fazer os nossos próprios planos, mas o resultado final está nas mãos de Deus. Podemos pensar que tudo o que se faz é certo. Às vezes a gente pensa, mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente está convencido pelo nosso coração que uma determinada coisa é o que deve ser feito, mas o nosso coração é enganoso. Então, por isso é que diz aqui em Provérbios: peça ao Senhor que abençoe os seus planos e eles darão certo.
pedir ao Senhor que abençoe e se refletir na palavra de Deus e consultar a palavra de Deus, a gente vai ver que a gente nunca vai perder tempo e nunca vai trabalhar em vão, nunca vai fazer as coisas em vão, né? Então, quando José soube que Maria estava grávida, ele deve ter ficado muito frustrado, né? Porque o seu sonho de casar com Maria talvez não acontecesse. Imagina, dentro da cultura daquela época, né? Era comum na cultura daquela época uma mulher que engravidasse fora do casamento. A lei escrita em Deuteronômio diz que a mulher que ficasse grávida fora do casamento, ela era apedrejada. Imagina a vergonha que Maria ia passar e a vergonha que José poderia levá-la a passar, sendo seu noivo, quando as pessoas começassem a fazer críticas. O que mais acontece no mundo é crítica e julgamento das pessoas. Mas a lógica de Deus não é essa. A gente não deve criticar e nem colocar em foco aquilo que as pessoas fazem. Por isso é que a gente deve sempre estar pensando e sendo guiados pela palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que José pensou, a primeira coisa que deve ter vindo na mente dele, e agora? Ele queria casar com Maria para ter filhos. Ele certamente deveria sentir amor por Maria, e o pensamento dele era ter filhos. E agora? Que ela estava grávida, e grávida do Espírito Santo, né? Pelo poder do Espírito Santo. Então, o que nós devemos fazer quando os nossos sonhos mudam? Certamente o sonho de José mudou. O sonho de José teve que ser mudado. Não é isso mesmo? Então, vamos aprender com José o que no sonho dele mudou e como é que ele agiu, para a gente tomar como referência a atitude dele para servir para nós como lição. Então, eu queria rever os versículos 18 e 19 para cristalizar essa ideia na nossa mente. Diz lá, quanto a Jesus Cristo, a sua origem foi assim: Maria, a sua mãe, tinha o casamento tratado com José, mas antes de se casarem, achou-se grávida do poder do Espírito Santo. E aí? No versículo 19, José, seu noivo, homem justo, a gente viu no filme a atitude dele, né? De um homem justo, né? Ele não a queria acusar ou sujeitá-la a críticas publicamente. Um homem justo, ele não gosta de ver que alguém que ele ama, ou alguém que está ao seu lado, seja criticado pela sociedade ou por qualquer circunstância. Então, essa foi a primeira atitude. José refletiu, essa é uma palavra-chave, refletir, o que seria melhor naquele momento. Ele era noivo da Maria, um homem justo, e não queria que aquilo ali virasse uma tormenta para ela e uma vergonha para ela, né, que se achava grávida. Então, José pensou, veja só, a gente sempre vem na nossa mente os nossos pensamentos. Qual foi o primeiro pensamento que veio na mente de José? Está escrito isso aí. José pensou em deixá-la sem dizer nada, mas exatamente nestas horas, naquelas horas em que ele estava ruminando ali e imaginando que atitude ele deveria tomar, foi exatamente naquele momento que Deus interferiu na vida dele e veio esclarecer ou clarear na mente dele o que ele deveria fazer. Né? Quando a gente medita e quando a gente, em lugar de tomar uma decisão, a gente medita primeiramente, Deus sempre virá para nos acudir. Então, o que diz o versículo número 20? O que diz o versículo 20? Diz assim: por isso, pensou em deixá-la sem dizer nada. Mas andava ele a pensar nisso, esse na verdade é o versículo número 20, andava ele a pensar nisso, quando lhe apareceu o quê? Em sonho. O que é que lhe apareceu em sonho? Um anjo de Deus, e lhe disse: José, descendente de Davi. O anjo foi muito claro, não estava falando com qualquer José, né? Para não ter dúvida, estava falando com José,
o descendente de Davi, o próprio José a quem o anjo se dirigia. Não tenhas medo de casar com Maria, pois o que nela se gerou foi pelo poder do Espírito Santo. Então, já veio aí uma orientação da parte de Deus por intermédio do anjo, né, a José, e toda vez que a gente refletir, buscar de Deus, refletir sobre as consequências. A gente tem livre-arbítrio? Tem. A gente tem livre-arbítrio. Mas também a gente precisa de pensar e saber e ser lembrado de que a cada decisão que a gente toma tem consequências. Existem consequências. A gente tem o livre-arbítrio. Deus não vai amarrar o nosso pescoço e fazer com que a gente obedeça. Mas a gente tem o livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar. Se a gente aceitar, a gente até já estudou isso aqui no Salmo 1, né? Se a gente obedecer ao Senhor, a consequência é uma. E se a gente desobedecer, a consequência é outra. Não é isso mesmo? Então, é muito claro. Por isso é que o anjo, Deus, usou o anjo para vir comunicar a ele: não tenhas medo de casar com Maria. Ou seja, o Senhor estava em controle da situação. E nós vimos isso ali quando nós projetamos aquele filme, não é? Então, a palavra-chave, qual é a palavra-chave dessa comunicação do anjo para José? Não tenhas o quê? Não tenhas medo. Tem mais de 400 passagens na Bíblia, se vocês tiverem a vontade e o desejo de curiosidade de ver, tem mais de 400 passagens na Bíblia em que o Senhor, em algum momento, diz para alguém: não temas. Então, isso é uma palavra firme e forte e muito importante dentro do contexto da orientação de Deus para a nossa vida. Não temas. O que vai acontecer amanhã? Se a gente vai ter trabalho, se a gente não vai ter trabalho, se a gente vai... Enfim, não importa. O que importa é a gente crer e entregar a nossa vida ao Senhor, que o Senhor é que vai conduzir os nossos passos. Até aquela primeira canção falava de guiar, né, de nos guiar. Então isso é importante, a gente manter na nossa mente essa palavra. Se quiser botar lá na sua geladeira um papel bem grande: não temas, não tenhas medo, você não está fazendo nada de mal. Então a primeira lição é que nós devemos refletir antes de agir e antes de tomar qualquer decisão, seja ela uma decisão que nos pareça fácil ou seja ela uma decisão que nos pareça difícil. Às vezes a gente pensa que uma decisão, isso aqui é fácil, isso aqui não vai causar problema nenhum. Em tudo buscar o Senhor, né? E dar graças, está lá escrito. Porque é a vontade dele, os sonhos do Senhor para nós que são melhores do que os nossos sonhos. Então, eu vos digo, vamos nos propor a fazer isso em 2017. Vamos exercitar o que diz a palavra de Deus. Por que a gente não começa? Esse é o meu sonho, como pastor dessa igreja. É o meu sonho. Né? O Senhor me botou no coração essa gana da gente caminhar junto, da gente caminhar em unidade. Eu pergunto a vocês uma coisa. Na matemática dos homens, quanto é que é 1 mais 1? Quanto é que é 1 mais 1? E na matemática de Deus, 1 mais 1 é o quê? 1 mais 1 é 1, porque Ele quer que nós sejamos um, assim como Ele é com o Pai. Então veja, se a gente caminhar em unidade, se a gente caminhar em amor, se a gente caminhar assistindo uns aos outros, amando uns aos outros e apoiando os aos outros, não importa, eu posso ser feio, eu posso ser gordo, eu posso ser baixo, eu posso ser alto, o que for, eu vou amar e os meus irmãos vão nos amar do jeito que nós somos, porque não cabe a nós mudar a ninguém, só cabe ao Senhor. Quando a gente vê que um irmão ou uma irmã está em dificuldade, vamos orar e vamos ouvir, vamos dar tempo às pessoas para ouvi-las em amor, e eu tenho certeza que assim como Deus mandou o anjo para falar com José, ele vai nos inspirar para nós caminharmos juntos e tomarmos decisões corretas. Inclusive aqui estou eu como pastor para aconselhamento pastoral. Aconselhamento pastoral não é algo que se deve desprezar. O pastor nunca vai interferir para determinar na vida de você o que vocês vão fazer. Mas o pastor tem o papel de orientar segundo a palavra de Deus. Não é o que o pastor acha. O que o pastor acha
Não importa, o que importa é aquilo que vocês podem contar com o pastor para ouvi-los e para orientá-los no momento em que precisarem de alguma orientação de ordem pastoral. Então, esse é o sonho de Deus para nós, né? Então, a outra coisa muito importante para eu recalcar com vocês aqui é o seguinte: eu já disse isso, eu vou repetir. Os pensamentos de Deus não são pensamentos de mal, são pensamentos de paz e não de mal. Jeremias já disse isso muitos anos antes de Cristo. Então, esses são os pensamentos de Deus. Deus pensa diferente dos homens. Portanto, não vamos assumir que a maneira que a gente pensa é a maneira que Deus pensa. Mas eu quero recalcar aqui uma coisa importante. O Senhor falou com José 4 vezes. 4 vezes nesse episódio aí, o anjo do Senhor falou com José 4 vezes. A primeira vez a gente viu no filme, foi quando ele estava dormindo e disse, o anjo do Senhor disse a ele de quem era a obra no ventre da Maria, que era pelo poder do Espírito Santo, etc., e que ele casasse com ela. Está aqui, primeira vez. A segunda vez foi quando o anjo do Senhor veio a José para dizer, olha, sai daqui. Não, a segunda vez foi para ir para Belém. Eles estavam lá em Nazaré. Sai daqui e vai para Belém. Tinha lá uma ordem do Herodes para fazer um censo, mas na verdade aquilo não era o essencial. José iria obedecer porque aquilo ali era uma ordem do rei. Se não cumprisse a ordem, a gente viu lá, os soldados do rei estavam sempre ali atormentando as pessoas, a gente viu naquele filme, né? Então, essa não é a maneira de Deus. Deus não atormenta ninguém, nem bota ninguém para correr, soldado para correr atrás da gente, mas o importante é a obediência. Ele disse, ó, sai daqui e vai para Belém. Será que era por causa do censo? Obviamente que não era por causa do censo, é porque já tinha sido profetizado que Jesus ia nascer na cidade de Belém e não na cidade de Nazaré. A terceira vez que Deus falou com José, e vê que foram momentos cruciais. A terceira vez que Deus falou com José por intermédio do anjo, foi para mandar ele sair dali de Belém, porque o menino ia ser morto e que fosse para o Egito. E ele cumpriu, Maria não chegou para ele e disse assim, por que nós vamos fazer isso? Aí é que é o caminhar em unidade, não só marido e mulher, mas família, amigos, igreja, né? Maria nunca questionou e José nunca questionou. Então o que acontece? Eles saíram e foram para o Egito. Muito bem, e qual foi a quarta vez? Interessante que Deus sempre interfere nos momentos cruciais, né, na nossa vida. Foi quando eles deveriam sair do Egito e voltar para Nazaré. Por quê? Aí eu quero ler o Mateus capítulo 2, do 19 ao 23. Olha que comunicação linda, que Deus orientando os passos e as decisões e as etapas da vida de José e de Maria, o que o anjo do Senhor falou. Em Mateus capítulo 2, versículos 18 ao 23. 19 ao 23. Muito obrigado. Depois da morte de Herodes, um anjo de Deus apareceu num sonho a José no Egito e disse-lhe, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já morreu quem? Já morreu quem procurava tirar a vida do menino. Quem era? Era o Herodes. Mas não era simples assim. As coisas não são tão simples como parecem. O que diz aqui? José, imediatamente, não diz que José tomou 3 dias para decidir, ele diz, José levantou-se, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau, que reinava na Judéia por morte de seu pai Herodes, era o filho de Herodes que já estava reinando. Aí veio no coração do José, como vem no nosso coração às vezes, uma dúvida. O que está escrito aqui? José teve medo de ir para lá. Teve medo. Não temais. Né? Então aí o que acontece outra vez quando Deus guiou e esclareceu a situação? Aqui está escrito
no versículo número... recebeu as instruções de Deus por meio de um sonho, no versículo 22, e partiu para a região da Galileia. E ali fixou residência numa terra chamada Nazaré. E que mais que diz? Foi assim que se cumpriu o quê? Aquilo que tinha sido dito pelo profeta. Ele será chamado o quê? De Nazareno. Veja, como é que Deus orquestra tudo? No momento certo. Já não era mais tempo para ele ficar no Egito, porque o Egito não era o lugar onde Deus queria que eles ficassem, mas que eles fossem para Nazaré, porque já tinha sido profetizado que ele ia ser conhecido como o Nazareno, que foi o lugar onde ele cresceu, foi o lugar onde José e Maria, José ajudou Maria a educá-lo, e ele ali cresceu na cidade de Nazaré. Então veja que grande lição para nós, né? Assim como Deus interferiu na vida dele e deu os passos que ele deveria seguir, o que aconteceu? Tudo que ele fez deu certo. Será que se eles desobedecessem e ficassem no Egito, será que aquilo era uma boa para eles? O Egito não tinha nada a ver com a religião cristã, né? Quem mandava lá era o faraó. E as pessoas que eram do povo de Deus, que uma época foram para o Egito, o que eles fizeram lá no Egito? Eles foram escravizados, se lembra? O povo de Deus no Egito não fazia nada a não ser escravizado. Será que Deus quer para nós uma situação em que a gente seja escravizado? Então, assim como Deus não quis que ele ficasse no Egito, fosse para o lugar certo, ouve do Senhor o que ele quer para você, e ele certamente vai te abençoar, não há dúvida nisso. Então, eu quero ressaltar nessa história o seguinte, que bênção é compromisso. Bênção é sinônimo de compromisso. A cultura de hoje, na cultura atual, muita gente não quer compromisso com nada. Eu não quero saber de compromisso. Isso daí não tem nada a ver com a lógica de Deus, porque Deus, né, requer da gente compromisso imposto. Não é imposto. Porque no relacionamento da Santíssima Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não foi o Pai que mandou o Filho fazer alguma coisa, não foi o Espírito Santo que mandou o Filho fazer alguma coisa, ou o Filho que fez alguma coisa de uma maneira, por uma decisão própria. Todas as vezes que Jesus falava da palavra, ele falava em relação à palavra que Deus, que o Pai, tinha dado para ele. Então, é um relacionamento de amor. Esse negócio de relacionamento que é imposto, né, seja por que razão, não funciona, porque esse não é o modelo de relacionamento que Deus nos ensina por meio do relacionamento das três pessoas da Trindade. Então, é verdade, sim, os sonhos de Deus são eternos, e muitos dos nossos sonhos, eles são passageiros. Guarde essa outra palavra-chave. Quantas vezes a gente tem sonhos que depois se desvanecem ao longo da vida? Então, os sonhos de Deus são eternos, os nossos sonhos são passageiros. Quando a gente é jovem, a gente dá a gana de fazer o que quer, né? Mas as coisas depois se modificam. Quanto tempo eu perdi na minha vida pensando somente em construir coisas materiais? Eu agradeço a Deus, porque eu só fui chamado ao ministério depois que eu tinha uma certa experiência de vida. Só que a minha experiência de vida, ela não foi em vão, porque o dia que o Senhor me chamou, eu cheguei à belíssima conclusão de que muitas coisas que eu fiz, do ponto de vista daquelas metas materiais, não fizeram sentido nenhum. O que adiantava eu ter uma casa na montanha, eu ter a minha casa, que a nossa casa principal a gente ainda mantém lá, até pouco tempo atrás era a mãe da Ângela que morava lá, mas o que adiantava eu ter 2 carros, ter um ótimo trabalho, etc, etc, etc. De que aquilo me adiantou? Na verdade, o tempo que, a partir do momento em que Deus me chamou para o ministério para servi-lo, é um tempo que eu me sinto muito mais, eu não me lembro a palavra, muito mais... útil e confortável? A minha vida faz muito mais sentido, é muito mais útil do que toda a vida antes, que eu dedicava as minhas forças e a minha vida a servir ao homem. Então,
A gente precisa de colocar essas coisas nos seus lugares quando a gente pensa nos nossos planos para o próximo ano. Então, a lição final que tem aqui é o seguinte: aguarde o tempo certo. Versículo número 25. Se quiserem ler isso aí durante todo o tempo que vocês queiram refletir, podem ler e devem ler essa passagem para vocês estarem sempre reavivando na mente o que é o exemplo de José. No dia 25 diz assim, no versículo 25 diz assim, na verdade o 24 e 25, quando José acordou daquele sonho, fez como o anjo lhe tinha mandado. Recebeu Maria por esposa e, sem ter relações conjugais com ela, Maria deu à luz o menino a quem José pôs o nome de Jesus. Então, naquele momento, o plano de Deus era aquele. Muita gente não sabe que Maria depois teve filhos do casamento dela com José. Muita gente não sabe. Mas Maria teve outros filhos. A própria Bíblia, o Evangelho, fala de um dos irmãos de Jesus. Então, o sonho de José foi, o desejo do coração de José foi satisfeito pelo Senhor, mas no tempo de Deus. Porque naquele momento a vida dele deveria ser focalizada e concentrada naquilo que Deus tinha. Porque o plano de Deus para José era muito maior do que o plano de José para ele mesmo. E outra coisa importante que a gente deve tomar em conta, meus irmãos, o plano de Deus, ele não é focalizado somente nos nossos interesses. É na nossa ação, no nosso trabalho, no nosso servir a outras pessoas. Jesus veio para servir e não para ser servido. Também está lá escrito. Ele veio para servir, não para ser servido. Então, o primeiro benefício do plano de Deus para José era para a humanidade, porque ele ia ajudar Maria a educar o Filho de Deus. Imagina que privilégio! Em lugar dele educar somente os filhos que fossem resultado do casamento dele com Maria, ele ficou na missão de educar, de ajudar a criar o Filho de Deus. Veja que privilégio. Isso é uma coisa linda. Os privilégios que Deus dá para a gente no plano dele são maiores do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, eu quero finalizar revendo o que o apóstolo Paulo falou. Ele disse assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é infinitamente mais, o poder dele é muito maior do que o que a gente pode imaginar, do que a gente pode pedir, do que a gente pode desejar, né? Porque isso funciona quando o poder dele opera em quem? Na parede? Na árvore? Quando o poder dele opera em nós. Amém? Então eu quero que vocês, por favor, antes da oração final, eu gostaria que vocês pensassem silenciosamente quais são os planos que vocês querem submeter ao Senhor para o ano de 2017. O que vem na mente de vocês hoje que vocês querem submeter ao Senhor como plano de vocês para 2017? Enquanto eu oro, vocês silenciosamente conversem com o Senhor, porque a oração vai ser nesse propósito. Amém? Senhor, aqui nós estamos na presença do Seu Santo Espírito. Nós nos alegramos e estamos cheios do Seu poder, porque o Seu poder reina em nós quando o Seu amor permeia no nosso meio. Senhor, quando o Seu amor está em nós, não existe pecado, não existe nada que seja maior do que o Seu amor para nos perdoar. Senhor, número 1, ajuda-nos a esquecer tudo que não foi bom do passado. Nós te pedimos para que o Senhor passe na nossa mente uma esponja poderosa com a sua mão para banir do nosso pensamento e tirar dos nossos ombros tudo que no passado não tenha sido bom e tudo que aborreça ou tudo que não é bom para nós. Nós te pedimos, Senhor. Essa é a primeira coisa que nós precisamos que o Senhor faça por nós. Segundo,
essa manhã nós queremos, diante da riqueza da sua palavra, nós queremos submeter esses planos. Não precisa de nós nem abrirmos a boca, Senhor, porque o Senhor lê a nossa mente, o Senhor lê os nossos pensamentos e o Senhor sabe do nosso coração. Então, Senhor, todos os planos, todas as petições que os meus irmãos e as minhas irmãs estão submetendo a Ti nesse momento, Senhor, nós o fazemos em obediência e em compromisso com a Sua palavra, de submetê-los a Ti. E nós queremos, Senhor, porque sabemos que o Senhor faz o desejo do nosso coração, nós queremos estar em paz, esperar para que as coisas que aconteçam no Seu tempo, e não no nosso tempo. E, Senhor, nos dê paciência, o que muito nos falta. Nós somos seres humanos, o Senhor sabe da nossa fragilidade, do nosso medo. Tira todo o medo, toda a incerteza do nosso coração, nesse momento, pelo poder que existe no nome de Jesus. Tira todo o nosso medo, Senhor. E não permita que a gente caminhe no ano de 2017 da maneira que muitos de nós caminhamos equivocadamente, como eu mesmo, Senhor. Quantas vezes eu tomei decisões e que depois verifiquei que as minhas decisões não eram as melhores. Mas eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque todas as vezes que eu te ouço e todas as vezes que eu clamo a Ti, né, a Sua palavra se torna real na nossa vida, porque a Sua palavra diz que clame a mim, clama a mim, e eu te responderei. Essa é a Sua palavra, Senhor. Então nós te pedimos, dá aos meus irmãos e às minhas irmãs e à igreja como um todo, dá-nos o discernimento, o poder, para que a gente caminhe juntos e individualmente, como famílias, que o Senhor concretize os seus sonhos na nossa vida. E se os nossos sonhos são os seus sonhos, Senhor, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu, como diz a Sua palavra. Te agradecemos e esperamos viver um ano novo cheio de alegria. Em nome de Jesus nós oramos e o povo de Deus pode dizer... Amém. 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 Agora nós temos 2 cânticos muito lindos para a gente cantar.